Olá, bom dia para você, seja bem-vindo ao Tô na Área dessa semana. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base da América Latina, tem time do interior do estado na disputa, sim senhor, mais uma vez. Volta Redonda fez história no último ano, chegando entre os 8 melhores da competição e quer no mínimo repetir esse sucesso na edição 2020. Então, vou apresentar o comandante dessa Naldo Voltaço, já pensando na temporada 2020, que além da Copinha vai ter outras competições, mas é claro que a Copa São Paulo é o principal destaque. Neto Colucci, treinador da equipe, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Tô na Área. É isso, né? O time fez história no último ano, ficou perto ali até de brigar por título, por que não? Então, imagino que no mínimo o objetivo de vocês é repetir essa temporada bacana. Bom dia, Léo, bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo apoio, pela participação. Com certeza, a gente vem trabalhando forte, foi uma temporada muito boa no passado, a Copa São Paulo a gente fez uma excelente campanha. Tentar repetir, assim, na verdade não é o nosso objetivo é fazer melhor. A gente sabe que é diferente, são atletas diferentes, entendimentos diferentes, a nossa chave é uma chave que ficou difícil, então a ideia é a gente tentar fazer uma boa competição e buscar um degrau maior. Mas a dificuldade ela sempre é grande, agora o pessoal conhece mais o Volta Redonda, o pessoal vai estudar mais a equipe do Volta Redonda, mas a gente está se preparando bem, está na reta final de preparação, vamos tentar chegar forte. Duas coisas que eu vou destacar aí do que você me respondeu. Primeira coisa, grupo difícil, sempre é, né? Sempre tem time de tradição, os times do interior de São Paulo, e toda a chave tem pelo menos um, que são os mandantes, né, os donos da casa. Isso sempre é complicado, mas você falou de que já todo mundo vai prestar atenção no Volta Redonda por ter ficado entre os melhores do último ano. Interessante isso, não tem mais fator surpresa, né? A gente aqui sabia que o Volta Redonda tinha capacidade de fazer um bom trabalho porque a gente acompanhou de perto e sabe que a base do Volta Redonda tem um trabalho muito sólido já de alguns anos. Talvez o resto do Brasil não conhecesse isso e por isso a surpresa com a chegada tão longe do Volta Redonda. Isso acabou, já está todo mundo de olho. Mas por outro lado, você disse outra coisa interessante aí também. Mudou um pouco o elenco. Vocês têm outros jogadores, então existe também a possibilidade, com um elenco diferente, surpreender de novo, né? Essa é a grande arma de vocês, você acha? Com certeza. Nós estudamos na Copa de 2019, a gente estudou bastante os adversários. Nessa agora nós também estamos estudando os adversários. Não vai ser muita surpresa os adversários. Vamos tentar uma estratégia em cima dos pontos positivos e negativos dos adversários. Com certeza dessa vez eles vão estudar a gente um pouco mais. Mas é aquilo que você falou, nós temos as surpresas, alguns atletas que nós fizemos a captação durante o ano, alguns atletas que foram muito bem nos juvenis e também os atletas dos juniores da Copinha passada que já têm uma experiência a mais, vão poder passar essa experiência para os meninos. A ideia é a gente estar mudando alguma coisinha ou outra e vir com algumas estratégias para tentar surpreender os adversários. Além de estratégia tática, questão técnica que está sendo trabalhada já há bastante tempo, vocês estão há alguns meses já pensando meio que exclusivamente na Copinha, claro, no ano inteiro, mas a Copinha é o primeiro desafio e é o mais importante da temporada. A gente precisa realçar a questão física também, né? É uma maratona muito grande, normalmente jogos muito calor, sol muito forte, às vezes 11 da manhã, 1 da tarde, 3 da tarde, horários meio esquizofrênicos na Copinha, né? E quando chega no mata-mata, diminui a distância entre um jogo e outro, né? Porque a competição começa no próximo dia 2 e vai terminar no dia 25 de janeiro, como sempre é o aniversário da cidade de São Paulo. Então você tem 23 dias para fazer, sei lá, 8 fases. É uma maratona muito grande, a questão física tem que estar tinindo, né, para aguentar esse pique. Esse ano a Copa mudou um pouquinho, antes eram 30 inscritos, cortavam 5, a gente ia com 25, esse ano a competição se estendeu, são 30 atletas, os 30 podem participar, então a gente tem um número maior de atletas para a gente estar fazendo esse revezamento de acordo com o desgaste do atleta. A gente preparou uma equipe muito forte, fizemos vários amistosos ao longo de outubro, novembro e dezembro, agora nessa reta final de dezembro, então, alguns ajustes, os últimos amistosos, para a gente chegar tinindo e fazer uma boa competição e colocar o nome do Volta Redonda mais uma vez em destaque, que é o que merece. Então tá aqui o atleta zagueirão Gabriel Pereira, estava, como o Neto Colucci já disse, no time que ficou entre os 8 melhores do Brasil, porque a Copa São Paulo é a principal competição da categoria no futebol brasileiro. Então, Gabriel, bom dia, bem-vindo ao Tô na Área. Ter essa experiência, já ter participado da melhor campanha da história do clube na competição, dá uma experiência maior, dá uma liderança dentro do elenco também. O que você considerou por ter mudado
tanta gente, é uma competição meio que do zero. Bom dia. Acho que conta muito uma experiência por ter já jogado uma copinha e poder também ajudar a garotada que subiu, do Sub-17, a rapaziada mais nova da captação, e procurar sempre adaptar eles mais com a gente, unir mais o grupo. Para vocês, como atletas, não apenas como equipe, também é uma vitrine bacana para seguir a carreira, para pensar em voos maiores? Vocês encaram a Copa São Paulo como realmente a Copa do Mundo da categoria? É o principal evento do ano para vocês? A Copinha é o principal campeonato que a gente tem. A gente meio que trabalha o ano todo praticamente, tem o Carioca, depois tem a preparação para a Copinha. E é sempre muito importante para a gente, porque é uma vitrine muito boa. Você vê que às vezes acaba saindo muito jogador com 6, 5 clubes grandes atrás, igual saiu na nossa última Copinha. E é muito importante, a gente trabalha sério, a gente trabalha forte para isso, para poder chegar lá e mostrar nosso futebol. Tá certo, Gabriel. Boa sorte para você, para todo o elenco, boa sorte. Intervalo rápido na sequência, mais esporte para você aqui no Tô na Área. Até já. A água é um recurso renovável que está cada vez mais escasso. Com atitudes simples que ajudam a evitar o desperdício, ensinamos também as futuras gerações com o nosso exemplo. Para se ter uma ideia, só em nossos banheiros gastamos quase 50% do consumo total da casa. Então, que tal tomar banhos mais rápidos e aprender a fechar a torneira entre uma ensaboada e outra? Atitudes simples como essas podem ajudar a mudar o mundo. Vamos melhorar esse planeta? A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Arte1 Play, o aplicativo do canal Arte1. Séries, filmes e documentários, shows e concertos, entrevistas. Vai! O maior e melhor acervo de arte do país. Arte1 Play, o aplicativo para quem gosta de arte. Tô na área de volta, antes do Sabe Tudo Esporte Clube, que é o grande destaque desse programa deste sábado, o primeiro do ano de 2020. Vamos falar de seletivo, o que está acontecendo agora. Seletiva, que é a primeira fase do campeonato estadual, já começou. E tem jogo nesse fim de semana, olha só quais são. Todos os 3 jogos serão hoje às 3 da tarde. O Nova Iguaçu recebe o Americano no Laranjão. A Portuguesa visita o América no estádio Giulite Coutinho e o Macaé encara o Friburguense no Moacirzão. A classificação tem a Portuguesa com 6 pontos e o América com 4 na zona de classificação. Na sequência, vem Macaé e Nova Iguaçu com 3 pontos, Americano com 1 e o Lanterna Friburguense ainda sem pontuar. E na próxima segunda-feira, 1 da tarde, os 2 times do interior na Copinha entram em campo. O Voltaço joga com o Desportivo Brasil em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco. E o Resende enfrenta o Mantiqueira, time da casa, no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Agora sim, o momento que todo mundo esperava, segunda temporada do Sabe Tudo Esporte Clube, o nosso quiz, o jogo de perguntas e respostas sobre os 4 gigantes do futebol carioca. Na semana passada, a primeira semifinal, porque agora é mata-mata, perdeu, cai fora, ganhou, avança. O Fluminense garantiu a sua vaga na decisão, eliminando o Botafogo, que defendia o bicampeonato. Agora, a outra semifinal, Flamengo e Vasco. Então já vou apresentar o representante rubro-negro, Gabriel Marques, devidamente trajado com o manto, aluno de publicidade do Unifor, lembrando sempre que a gente tem aqui a parceria com o Unifor, parceiro de longa data do Tô na Área, ajudando aí a selecionar os apaixonados por futebol lá no Centro Universitário de Volta Redonda. Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui, estar acompanhando também o programa com vocês. Prazer. É um prazer muito grande receber vocês, rubro-negro, a vovó era rubro-negra também, e aí embalou junto contigo. Família inteira rubro-negra e muito por causa disso também por causa da minha avó. Então, como morava com ela, paixão veio logo desde cedo também. Compreendido, Gabriel? Compreendido, certo. Vamos começar então? Vamos. Vamos? Pergunta número 1, valendo 10 pontos.
Contra qual adversário o técnico Jorge Jesus estreou no comando do Flamengo? O Portuga iniciou sua caminhada A, contra o Emelec, B, contra o CSA de Alagoas, C, contra o Goiás, D, contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense, D, contra Copa o Atlético. do Brasil. Não foi pelo Brasileiro? Não. Não Copa foi do na Brasil. Libertadores? Foi na Copa, estreou em mata-mata, é isso mesmo, né? Acertou. Tá mais fresquinha na cabeça. Faz 10 pontos, portanto, larga bem, tranquilo, tirando a pressão. Vamos à segunda pergunta, agora valendo 20 pontos, nível médio. Qual a data oficial de fundação do Flamengo? A, 17 de novembro de 1895. B, 15 de novembro de 1895. C, 23 de novembro de 1896. D, 5 de junho de 1898. Valendo 20 pontos, qual a data oficial de fundação do Flamengo, Gabriel? Aniversário do clube 15 de novembro, mas a fundação foi 17 de novembro, letra A. É mesmo, é? Isso aí. Comemora aniversário em dia diferente da fundação? Que isso história é essa? Será? Será que você acertou? Sim, muito bem. Letra A, 17 de novembro de 1895. Você chega a 30 pontos sem ter usado nenhuma ajuda nessas primeiras perguntas. 3 pontos, nível difícil. Aliás, terceira pergunta, 30 pontos, nível difícil. Qual escola de samba carioca homenageou o Flamengo em 1995? Opção A, Mangueira. Opção B, Estácio de Sá. C, União da Ilha do Governador. D, Império Serrano. Então, isso daí é complicado, mas eu creio que seja Mangueira. Mangueira, opção A? Errou. Estácio de Sá, opção B. Foi a Estácio, você segue com 30 pontos nesse primeiro erro. 20 pontos, nível médio. Quais adversários o Flamengo superou entre as oitavas de final e a semifinal da Copa do Brasil de 2013, respectivamente? A, Remo, Botafogo e Cruzeiro. B, Cruzeiro, Goiás e Botafogo. C, Cruzeiro, Botafogo e Goiás. D, Remo, Cruzeiro e Botafogo. Lembrando que você tem ajuda, hein? Então eu vou no... Risca 2, né? Risca 2, exatamente. Dois. Aí valeria metade dos pontos. Isso. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver. Valendo 20 pontos. O Remo não foi um adversário que esteve entre as oitavas e a semifinal. O Remo foi adversário do Flamengo nessa campanha, mas uma das fases iniciais. Então, sabemos que foi Cruzeiro, Goiás e Botafogo ou Cruzeiro, Botafogo e Goiás. É só saber a ordem aqui agora. Então nessa eu vou na B. C. O Goiás foi na semifinal, o Foi Botafogo foi nas quartas. Então você errou essa questão, não perde ponto porque não era dobro. Segue com 30 pontos. Tem que voltar a pontuar, hein, Flamengo? Estacionou nos 30. Quinta pergunta, 20 pontos, nível médio. Que jogador marcou o gol do título da Copa do Brasil de 2006 na vitória de 1-0 sobre o Vasco no jogo de volta? A, Juan. B, Obina, que seria melhor do que o Eto'o. C, Léo Moura. D, Luizão. Nessa vou no dobro. Vai dobrar. Dobro. Então, se você acertar, vai valer 40 pontos, mas se errar, vai perder 20 dos 30 que você tem, hein? Tá jogando alto para sair aí desses 30 pontos. Qual é a alternativa correta? Letra A. A, Juan. E é exatamente o que acontece. Juan é o zagueiro ou o lateral esquerdo, lembra? O lateral. O lateral esquerdo, muito bem. Então, pergunta que para você valeu 40 pontos, você chega aos 70, tem ainda 2 risca 2 para perguntas de nível médio e difícil e 1 risca 1 para as perguntas de nível fácil. 10 pontos, sexta pergunta. Contra qual adversário o Flamengo conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2009? A, Internacional. B, Grêmio. C, Atlético Mineiro. D, Palmeiras. Essa foi o Grêmio. B, gol do Grêmio. Angelim. É, Isso gol aí. do Angelim, né? 10 pontos, Grêmio, muito bem. Vai então a 80 pontos no nosso game. Evoluindo para a sétima pergunta, valendo 30 pontos, nível difícil. Qual dessas eliminações traumáticas na Copa Libertadores não ocorreu no Maracanã? O Flamengo tem algumas aí que parecia que ia e não foi, né? A, contra o León do México em 2014. B, contra o América do México em 2008. C, contra o Defensor do Uruguai em 2007. Ou D, contra o Lanús da Argentina em 2012. Valendo 30 pontos, pergunta considerada de nível difícil, você pode pedir o risca 2. E aí valeria Vou metade. no Lanús Opa! da Argentina. 2012. Sem ajuda, Lanús da Argentina. Certa resposta, contra o Lanús. Era o último jogo da fase de grupos, né? Não era mata-mata. E foi no Newton Santos. Esse jogo, os demais foram, de fato, no Maracanã. Oitava pergunta, também nível difícil, 30 pontos. Quais os placares dos 3 jogos decisivos da Libertadores de 81, conquistada pelo Flamengo contra o Cobreloa? A, 2-1.
derrota de 1-0 e vitória por 2-1 novamente. B, vitória de 2-1, derrota de 2-0 e vitória por 1-0. C, vitória de 2-0, derrota de 1-0 e vitória por 2-0. D, vitória por 2-1, derrota por 1-0 e vitória por 2-0. Vou na D. Não quer saber de ajuda, porque ele sabe que a ajuda vale metade dos pontos e pode tirar vantagem na final. Tá de olho em tudo o representante do Flamengo. Tem que riscar. E é o que acontece, alternativa D, 2-1, derrota de 1-0 e vitória por 2-0. Flamengo já com 140 pontos no game. Nona e penúltima pergunta, valendo 20 pontos. Qual o nome oficial do estádio da Gávea? A, José Bassos Padilha. B, George Elal. C, Ítalo Del Cima. D, Borges de Medeiros, valendo 20 pontos. Qual a resposta certa? Então, Jorge Elal seria o do novo. Então, creio que seja a letra A. Letra A, José Bassos Padilha? Isso, letra A. Alternativa é José, alternativa A, José Bassos Padilha. Você soma 20 pontos, sem ajuda vai a 160. Já deu uma disparada aí na pontuação. O Vasco ali secando nos bastidores, que eu sei. 10ª e última pergunta para a gente ver qual a sua pontuação, valendo 10 pontos. A campanha do Flamengo no primeiro turno do Brasileirão desse recém-encerrado ano de 2019 foi a melhor da história do torneio no formato com 20 times. Quantos pontos foram somados pelo Flamengo nessa campanha histórica? A, 39, B, 40, C, 41, D, 42. Então, essa agora, o número certo eu não estou lembrando. Mas... Lembrando que você tem a opção do risca 1, mas valeria metade, já que é uma pergunta de nível fácil, a gente riscaria apenas uma alternativa. Vou no risca 1, que a vai no risca 1? Vai ser de 5 pontos. É, exatamente, vai perder pouco. Vou riscar o 39. Tá na casa dos 40. 40, 41 ou 42. Gabriel Marques, qual é a resposta certa? Vou na letra D. Letra D, 42, jogou o máximo, porque os números do Flamengo esse ano foram extraordinários, esse né? Ano foi bom, né? É o que o Flamengo somou 165 pontos. Gabriel, se você for eliminado, você não vai voltar na grande final, então desde já um ótimo ano para você, boa sorte na caminhada lá na publicidade. Até a próxima. E se você se classificar, a gente se vê na semana que vem. Combinado? Obrigado, valeu. Valeu, Gabriel. Obrigado, um abraço. Até a próxima. Intervalo, rapidíssimo. A gente volta já já com o Vasco. E aí, quem enfrenta o Flusão? O Cruz Maltino ou o Rubro Negro? Até já. O quarto dos 21 filhos de Francisca e Abigail, Lupicínio Rodrigues, nasceu em 16 de setembro de 1914 em Porto Alegre. Lupe, como era chamado desde pequeno, começou a cantar cedo e aos 14 anos gravou a primeira canção. Preocupado com o traço boêmio precoce do filho, seu Francisco alistou como voluntário no Exército aos 15 anos. Depois foi também aprendiz de mecânico, bedel na Faculdade de Direito, mas sua vocação era musical. Compôs centenas de canções e eternizou o termo dor de cotovelo. Como empresário, abriu e fechou vários bares e restaurantes ao longo da vida, já que o foco não era bem o lucro, e sim reunir os amigos. Fez muito sucesso, e suas músicas foram gravadas também por Elza Soares, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Elis Regina, Jamelão. Tricolor compôs o hino do Grêmio em 1953. Apaixonado por Porto Alegre, a transformou no seu universo. Todas as informações apuradas com rigor em qualquer situação. Os fatos relevantes apresentados de forma imparcial e profunda. Jornal da Band. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Dicas da Band Mundo Pet. Já reparou quantas vezes um gato se lambe por dia? É assim que eles se banham. Eles adoram estar limpinhos. Mas o excesso dessa lambedura pode fazer mal aos bichanos pela ingestão de pelos mortos. É importante que você o escove regularmente e dê banho pelo menos uma vez por mês. Isso ajuda a retirar os pelos mortos que podem deixá-lo dodói. Leve-o ao veterinário regularmente. Seja um verdadeiro amigo do seu amigo. Deu vontade de experimentar o gostinho de participar? As inscrições para a nova temporada do MasterChef já estão abertas. Participe!
Tô na área, tá de volta, Sabe Tudo Esporte Clube, o nosso quiz, último representante nessa fase semifinal. Semana passada, você sabe, o Fluminense ganhou do Botafogo, se classificou. O Flamengo já teve a sua possibilidade hoje, fez 165 pontos. Agora temos o adversário do rubro-negro aqui. Para ele eu não preciso nem apresentar as regras do programa, embora estejam um pouquinho diferenciadas, porque ele já esteve aqui no ano passado. E vem em clima de revanche, eu quero participar, que eu quero ganhar dessa vez. Pedro Jacomi, estudante de odontologia lá do Unifor. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Tô na Área. Muito bom estar de volta. Gostou tanto da brincadeira que veio de novo, que né? Até voltei. Vem para ganhar dessa vez? Foi vice na última vamos tentar, vice de novo, né? Não pode ser de novo, não. Vamos lá. Tá pronto? Regras ok, tudo passado? Tudo certo. Não tá com regra do ano passado na cabeça não, mas desse ano, né? Então vamos lá. Pergunta primeira do Vasco no nosso telão: contra qual adversário o técnico Vanderlei Luxemburgo estreou no comando do Vasco? A. Santos. B. Fortaleza. C. Avaí. D. Chapecoense. Bom, com o Santos eu sei que não foi. Vamos de C. Lembrando que é uma pergunta de nível fácil, valendo 10 pontos. Você já atribui aí a resposta certa. C. Avaí. Muito bem, 10 pontos, Avaí. Foi um empate, né? O Avaí empata no finalzinho e aí o Luxemburgo já estreia com toda aquela sombra. Será que vai dar? Será que vai dar? Pois é. Sem ajuda, você fez 10 pontos abrindo o seu placar. Mais uma pergunta nível fácil, valendo 10 pontos. Quais jogadores fizeram os gols da virada do Vasco sobre o Palmeiras na final da Copa Mercosul de 2000? A. Juninho Paulista e Romário. B. Juninho Pernambucano e Romário. C. Pedrinho e Romário. D. Juninho Paulista, Pedrinho e Romário. De qualquer maneira, só tem craque nessa lista. Para filtrar aí é que a tarefa é sua. Quem é que fez? Quais jogadores, né? Já que temos em todas as alternativas pelo menos 2. Quais jogadores marcaram os gols da virada vascaína contra o Palmeiras na final da Mercosul? A. Juninho Paulista e Romário. Alternativa A, Juninho Paulista e Romário. Será que você não confundiu? Não, chega de enrolar, vai. É tortura demais. Juninho Paulista e Romário sem ajuda. Soma 10 pontos, chega ao 20º. Tortura demais também? É demais, né? Não precisa. Terceira pergunta é nível médio. Qual a data oficial de fundação do Clube de Regatas Vasco da Gama? A. 21 de abril de 1898. B. 21 de agosto de 1898. C. 21 de junho de 1908. D. 21 de agosto de 1908. O ano a gente tem certeza. Então... Lembrando que é uma pergunta de nível médio, em caso de dúvida, não pode nada, porque já colocou a resposta certa. B, 21 de agosto de 1898. Não teria sido no feriado de 21 de abril? É mais fácil reunir a galera para fazer um time, não? 21 de agosto? E é o que acontece, 21 de agosto de 1898. Quarta pergunta, valendo 30 pontos, nível difícil. É a primeira de nível difícil aqui, o bicho começa a pegar. O primeiro título do Vasco no futebol foi a Série B da Liga Metropolitana, lá nos primórdios, né, do futebol. Em qual ano? É exatamente isso que eu quero saber. A. 1916. B. 1917. C. 1920. D. 1922. Eu não sei, mas também não vou pedir ajuda, não. Galera entendeu que economizar ajuda pode dar vantagem na final. Vamos de letra B. Letra B, 1917, então. Errou. 1922 era o mais tardio dos anos aqui da nossa opção. Você segue com 40 pontos. Foi o primeiro erro, né? Foi o primeiro erro. Estava 100% até aqui. Quinta pergunta, metade do caminho, 20 pontos. Em que ano foi inaugurado o estádio de São Januário? Mais uma vez a gente recorrendo ao calendário aqui. A. 1923. B. 1925. C. 1927. D. 1929. Você não pediu nenhuma ajuda ainda. Tem todas à sua disposição. Você corta duas, por favor? Corto. Vamos lá, vamos cortar duas. Vamos ver aqui qual a alternativa certa. Vou cortar 23, vou cortar 29. Não foi no início da década, mas também não foi no final. Foi ali no meio, 25 ou 27. C, 1927. Muito bem, 1927. Sexta pergunta, nível médio, 20 pontos. Por que Vasco e América passaram a fazer o chamado Clássico da Paz em 1937? A, porque os dois times reunificaram o futebol carioca. B, briga entre torcidas em 1936. C, dirigidos pelo mesmo presidente. Ou letra D, irmãos entre os jogadores. Aí seria uma coincidência de ter laços sanguíneos dividindo o campo aí, um pelo Cruz Maltino, o outro pelo América. Quero saber qual a resposta certa, Pedro. Bom, também não sei. Desculpa, vô, se você me assistir.
vai ficar de castigo quando chegar em casa. Vou. Lembrando que você tem ajuda ainda, você tem mais 2, cisca 2, mas vai valer 10 pontos apenas se acertar. Você tem 50 pontos, tem que superar os 165 do Flamengo. C. Reunificaram o futebol carioca, alternativa A. Tínhamos 2 estaduais na década de 30 acontecendo, por associações diferentes, os 2 foram os líderes aí para que houvesse uma reunificação e tivéssemos um único campeonato estadual. Então não havia coincidência nem de irmão, nem de dirigente, nem houve briga, foi a reunificação do futebol carioca. 7ª pergunta, também valendo 20 pontos, você tem 50, precisa chegar a 165, Pedro. Lembrando que é a pontuação que você precisa aí pelo menos para empatar, 170 para ultrapassar. Valendo 20 pontos. 7ª pergunta. Quais adversários o Vasco enfrentou no mata-mata da Libertadores de 98, antes da final, respectivamente? A. Grêmio, Olímpia do Paraguai e River. Obviamente que o River é o Plate da Argentina, não do Piauí. B. Grêmio, Cruzeiro e River. C. Cruzeiro, Grêmio e River. D. América do México, Cruzeiro e River. Você ainda não usou o dobro, tem mais 2, risca 2, para utilizar. Alternativa B, Grêmio, Cruzeiro e River. Eu estou em dúvida se é Cruzeiro e Grêmio, Grêmio e Cruzeiro. Você sabe que depois que levantou a plaquinha já é. Sim, né? sim. Então B, Grêmio, Cruzeiro e River. Ainda bem que você falou a dúvida sem pedir para arriscar, né? Mas foi o contrário. Primeiro foram os mineiros, depois os gaúchos, primeiro o Cruzeiro, depois o Grêmio. Por fim o River, que era o único que estava igual aqui em todas as alternativas, né? Sem ajuda, sem acerto, você continua com 50 pontos. Pedro, o bicho tá pegando, a água tá chegando ali no pescoço, hein? 8ª pergunta, nível difícil, 30 pontos. Onde foi disputada a partida Vasco 6, União São João 0, em que Edmundo marcou os 6 gols do jogo em 97? A. Araras, no estádio Hermínio Ometo, que é a casa do União São João. B. Brasília, os cariocas viram e mexem, viajam, né, para jogar em Brasília. C. Rio de Janeiro. D. Juiz de Fora, o estádio Mário Helênio, também costuma receber alguns jogos. Bom, não sei também, vamos de chute. D. Juiz de Fora. Mas foi no básico mesmo, foi em São Januário, foi em casa. Não pediu ajuda, mas também não somou pontos, segue com 50. 9ª pergunta. Quais as posições finais do Vasco nos anos em que disputou a Série B do Brasileirão, respectivamente? 10 pontos, nível fácil. A. Primeiro, segundo e terceiro. B. Primeiro, terceiro e terceiro. C. Primeiro, terceiro e quarto. D. Primeiro, quarto e terceiro. Opção A. Primeiro, segundo e terceiro. Completou o pódio certinho, né? Não, o Vasco não foi vice da Série B em nenhum momento. Você foi no ano passado, mas o Vasco não foi da Série B. Primeiro, terceiro e terceiro. Aliás, terceiro e terceiro é pouco pro Vasco, né? Pois é. Mais uma vez, você não pede ajuda, não pontua, acho que já está bem claro que você não vai chegar, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui? Pode ser? Porque a gente estava indo até o final para ver a questão de acerto e desempate e tal, mas para você foi. Isso não vai servir. Pedro, então eu posso me despedir de você. A gente está no comecinho do ano ainda, que o seu 2020 seja muito bom. O do Vasco também, a gente aqui sempre torce para todos os cariocas, porque quanto melhor os cariocas vão, melhor o nosso programa aqui fica. Sim. E aí eu vou me despedir de você, porque quem volta semana que vem é o Rubro Negro. Valeu, obrigado, um abraço, até a próxima. Falou, até a próxima. Gente, é isso. Já temos então a decisão formada. De um lado, Fluminense. Do outro, Flamengo. Clássico Fla-Flu, aquele que nasceu 40 minutos antes do nada. Mas na semana que vem ele vai nascer na hora certinha, tá? 11 da manhã eu espero vocês aqui. Ótimo ano novo, semana que vem tem mais. Abraço, tchau, fui!